de tempos em tempos, por causa do calendário hebraico ser de 29 a 30 dias, então de tempo em tempo, tem o 13º mês, e é o mês de Adar 2. E hoje vai ser bênção, porque Deus trouxe umas coisas novas aí para a gente ministrar. E uma das coisas assim que é importante que você entenda, vocês já ouviram falar de portais? Portais que se abrem em determinados tempos? No dia do Rosh Kodesh, que é o início de cada mês, nas festas bíblicas, no Shabat, são portais que se abrem e são grandes oportunidades, irmãos. Se você entender isso e entender nesses dias, né, a importância que é para Deus, ainda que para o nosso contexto ainda não seja muito falado, você vai entrar em dimensões do Espírito que não entraria de uma outra forma, irmãos. Então, vamos orar aqui para a gente dar início, último mês desse ano do calendário religioso, porque mês que vem estaremos adentrando no mês de Nissan. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos e exaltamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus, para aqueles que amam, para aqueles que temem o teu nome. E eu peço a Deus que o Espírito da verdade nos guie a toda a verdade, nos ensine todas as coisas, abra o nosso entendimento para compreender os mistérios do reino de Deus. Senhor, obrigado a Deus porque tu tem nos concedido uma chave especial que é a oração em línguas, porque quando nós oramos em línguas, oramos os mistérios e esses mistérios começam a ser revelados a nós. E eu sei que isso que temos ministrado e praticado é apenas o início de grandes revelações e que ainda chegará à tua igreja um dia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, realmente para que a nossa mentalidade seja renovada pela tua palavra e pela revelação do teu Espírito, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu vou colocar para vocês os slides, tá? Para você acompanhando, para a gente ir orando junto aí, tá bom? Alguns tópicos que estaremos colocando em oração. Então, hoje, dia 11/3, dá início ao mês de Adar 2 e vai até o dia 9/4, 9 de abril, tá? Talmud diz que quando chega o mês de Adar, aumentamos em alegria para dar as boas-vindas a uma época de milagres. Da mesma forma, o Talmud nos diz que esse mês é afortunado para o povo judeu, mas também para nós. Conforme vimos acima, tudo nesse mês é grandioso e quando a alegria chega, ela também vem extrapolando tudo aquilo que imaginamos. Adar Purim é tempo de grandes alegrias. E eu quero profetizar isso, né, irmãos? Porque tudo a gente traz à existência mediante a fé, mas a gente crê com o nosso coração e declaramos com os nossos lábios, declarando que esse mês de Adar 2 é um tempo de milagres, em nome de Jesus, e que também será um tempo de grandes alegrias, grandes vitórias para nós, o povo de Deus, em nome de Jesus. O nome hebraico Adar está relacionado com a palavra Adir, que denota força e poder, o que seria mais apropriado para o mês quando a sorte do povo está em seu auge. Neste mês está havendo um derramar de unção, de luta, que termina com grandes vitórias. É tempo de agir em busca de nossas vitórias, sabendo que os céus estão lutando por cada um daqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno. A força e o poder estão disponíveis. Eu quero fazer uma ministração com vocês também sobre isso.
Se você quiser estender suas mãos à frente para receber, tá? Senhor, libera, derrama, Senhor, esta unção de força, esta unção de poder, esta unção para lutarmos, guerrearmos, no nome de Jesus, contra os inimigos e termos vitórias no Senhor, Pai. Tua palavra diz que o cavalo pode se preparar para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Deus, ainda que nós venhamos a lutar, ainda que nós venhamos a batalhar, que o Senhor nos conceda, Deus, as vitórias em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor sejam liberados ao nosso favor neste mês de Adar 2, para que todo o decreto das trevas contra nós seja anulado, e o decreto de vitória nós liberamos hoje, em nome de Jesus. Amém. Em Adar, ao descortinamento daquilo que é novo para aqueles que temem ao Eterno, e isso já está disponível para todos nós. Com a chegada de Adar e Purim, o novo estará diante de nossos olhos, os inimigos derrotados, e nos apossaremos de tudo aquilo que lhes pertencia. Se tu crê, diga amém. É interessante que ontem à noite no culto nosso aqui, Deus liberou algo para o Code, né, sobre a questão do novo de Deus, e depois quando eu estava fazendo um estudo sobre Adar 2, novamente essa palavra novo, que os nossos olhos sejam abertos, nossos olhos espirituais, para contemplar o novo mover de Deus, o novo mover profético do Senhor, aquilo que o Senhor está trazendo dos céus para nós nestes dias, nesse mês de Adar 2, em nome de Jesus. E nesse mês é celebrada uma festa, né, que está lá no livro de Esther, a festa de Purim, no dia 14 desse mês, uma festa que é muito alegre dentro do contexto do povo de Israel. Eles celebram a milagrosa salvação do povo judeu na antiga Pérsia, da trama de Ramã para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, crianças e mulheres em um único dia. Nós vamos profetizar, irmãos, que Deus está mudando, não é que vai mudar, já está mudando a nossa sorte aqui no Brasil contra todos os inimigos que têm se levantado contra esta nação, e em especial contra o povo de Deus, amém? O Talmud nos diz que quando o perverso Ramã, vilão da história de Purim, quis destruir Israel, ele fez um sorteio para determinar a data mais oportuna. Quando a data, chamada Pur, daí o nome de Purim, caiu em Adar, ele se alegrou. Os planos do maligno nunca triunfarão quando engendrados contra os servos do Eterno. Lá em Isaías 54, versículo 17, existe uma promessa de Deus acerca disso. O que deveria ser um dia de grande angústia, baseado também na premissa de que morreu o homem que deveria redimir Israel, torna-se um dia de grande alegria. Ou seja, o Eterno é especialista em virar o jogo a favor de seu povo. Prepare-se para uma grande virada em Purim, em nome de Jesus. Eu queria que você agora orasse, cancelando todo decreto de morte, de destruição, de perdas, de doenças, de falências, de miséria, todo o plano do diabo para matar, roubar, destruir contra você, porque no mesmo foi dado um decreto pelo rei, liberando, né, num primeiro momento, que Ramã destruísse, trouxesse destruição contra o povo de Deus. Mas depois o próprio rei liberou um outro decreto, um decreto de que eles poderiam lutar pelas suas vidas, né? E isso acabou acontecendo e eles tiveram grande vitória sobre o inimigo. Então você pode agora, nesse momento, orar agora, anulando, cancelando todos os planos do maligno contra você, tua casa, tudo que envolve tua vida, em nome de Jesus, tá? E liberando um decreto de vitória. Vitória do Senhor sobre a tua vida, amém? Pai, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor, porque
o Senhor é o que muda a nossa sorte, é o Senhor quem luta por nós nas nossas batalhas. Por isso, Deus, em o nome de Jesus, eu oro, decretando a falência, as artimanhas, as ciladas das trevas, do inimigo contra nós nesse tempo, nesse mês de Adar, em nome de Jesus. Seja revertido em bênção toda maldição que foi lançado contra nós por pessoas ou pelo inimigo, em o nome de Jesus. Decretamos ainda que nenhuma obra das trevas prevalecerá contra os servos do Senhor, mas nós, nesta noite, destruímos, em o nome de Jesus, todas as obras das trevas contra nós e decretamos um mês de milagres, um mês de vitórias, um mês de bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, nosso ministério, sobre a nação brasileira, em nome do Senhor Jesus. Esse é o tempo para aniquilar totalmente Ramã de sua vida e um tempo de celebrar no seu exílio para que você possa entrar na sua redenção. Lembrando que mês que vem nós estaremos celebrando o mês de Nissan, que é um mês de redenção. Como temos dito, como nós terminamos uma temporada, um ciclo, é como também nós vamos iniciar o novo ciclo. Amém? Você vai encontrar a sua provisão no lugar escondido. Esse é o mês em que Jesus disse a Pedro para encontrar o peixe com o dinheiro em sua boca para pagar seus impostos. Deus também dá uma promessa lá em Isaías 45, né? Que ele irá diante de nós, destruindo as portas de ferro, as trancas de ferro, para nos dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Que seja esse o tempo de Deus descortinar a nossa visão, nos dando planos, estratégias, ideias, projetos, para que possamos, através do nosso trabalho, através daquilo que nós realizamos, nós possamos receber os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, em nome de Jesus. Esse também é o mês, a sua verdadeira identidade deve ser refletida nesse mês, espiritualmente, bem como fisicamente. Não tente ser algo que você não é. Este é o tempo de nos tornarmos quem somos chamados a ser pelo Espírito. Identifique e ative seus dons. O que está no seu espírito será refletido fisicamente. O sentido de risos, a alegria abundante e a luz penetrando na escuridão são características deste mês. Qualquer que seja a escuridão em torno de você, ria e veja Deus permear a atmosfera. A luz pode permear a escuridão e quebrar a esterilidade. Amém, irmãos? Este é o mês de desenraizar depressão e desespero, para que a fé possa penetrar seus processos de pensamentos. Tire o manto de tristeza e coloque sua veste de louvor. Vamos fazer um ato profético em cima disso, o que traz muitas vezes ao desespero, à depressão, está ligado a questões de ordem mais emocional. E se tem algo na sua vida assim que tem afligido tua alma, trazido desesperança, entregue para Deus, faz um ato profético hoje, tirando o manto da tristeza e colocando as vestes de louvor, conforme está em Isaías 61. Amém? Diga assim, em nome de Jesus, eu renuncio a toda ação e influência de espírito de morte sobre a minha vida, que traz tristeza, desesperança, que traz ansiedade, que gera preocupação no meu coração, em nome de Jesus. Eu removo de sobre mim todo manto de tristeza, todo manto de desesperança, de tudo aquilo que possa causar na minha vida esses sentimentos perturbadores, em o nome de Jesus, e coloco sobre mim as vestes de louvor, que seja um tempo
em que, meio às lutas, eu possa louvar a Deus de todo o meu coração, em o nome de Jesus. Esse mês você irá também desenvolver a sua estratégia de guerra contra o espírito do anticristo. Se você não for cuidadoso, gigantes produzirão medo em você e vão parar seu movimento de seguir em frente. O inimigo quer que você termine o ano com certo temor, para que te impeça de se mover em plenitude na próxima temporada. Proteja-se da idolatria. Este é o tempo para decretos errados contra você serem quebrados. Decretos espirituais errados tentarão cercar sua atmosfera. Decretos ímpios que tenham sido falados contra você, do passado ao presente, vão circular ao seu redor e causar até mesmo as pessoas que amam você a falarem palavras para lhe magoar ou palavras negativas. Você deve tomar autoridade sobre esses decretos errados e decretar as palavras e planos que Deus tem para você. Veja bem isso aqui, irmãos, porque isso é uma coisa séria, tá? Que às vezes a gente não é necessariamente uma maldição que foi lançada, mas palavras negativas que foram lançadas, notícias ruins, e às vezes, é claro, né, palavras para magoar a nossa vida, né, para nos tirar daquilo que Deus está realizando nesse tempo e nesse mês. Então, se há algo que você vê que esteja permeando sua vida, gerando uma atmosfera negativa, libere agora uma palavra de autoridade, quebrando toda essa influência, essa atmosfera espiritual gerada por palavras que foram lançadas contra você ou que de alguma forma tem te influenciado agora, em nome de Jesus. Amém? Este é um tempo para a liderança despertar. Deus determina tempos e estações, mas Satanás tenta alterá-las. Uma das ferramentas mais eficazes do inimigo é tirar-nos do tempo de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido nós temos realizado aqui essas reuniões, mais ou menos já de 3 a 4 anos, eu não me lembro se foi em 2020, 2021, que eu comecei a fazer essas reuniões, primeiramente aqui na nossa cidade, e depois começamos a fazer elas aqui online, né? Eu estava lá no interior de São Paulo e o Senhor falou comigo que uma das coisas que alinha-nos com o tempo de Deus é a celebração das primícias. Não é só isso, esse aspecto, mas esse aspecto é importante. A celebração das festas bíblicas, a celebração das primícias, nos alinha com o tempo de Deus. O que significa isso? Existem muitas pessoas que hoje já deveriam estar muito mais além da sua vida espiritual do que ela está hoje. Ou seja, pode estar atrasada. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, fala assim, quando eles deveriam ser já ensinando a outros, ainda eles necessitavam de leitinho espiritual. Ou seja, eles estavam atrasados no tempo, né? Do que eles poderiam ser. E isso acontece porque o inimigo usa situações, circunstâncias, para nos tirar do tempo de Deus, no tempo que nós já deveríamos estar vivendo, tá? É por isso que o Senhor quer que entendamos as tribos e meses para que possamos reconhecer os ciclos de Deus na terra. O Senhor tem o tempo de semeadura e colheita, e um fluir de revelação que vai nos levar à plenitude do seu plano. Então, existe um ciclo anual, existem ciclos na nossa vida, que nós vamos semeando e nós vamos colhendo, não é só colhendo. Então, existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E o desejo, o propósito de Deus para tudo isso, irmãos, é que a gente possa continuar crescendo e à medida que a gente cresce, a gente vai produzir mais frutos e vamos chegando à plenitude de Deus. Quando estamos no tempo correto de Deus, não caímos mais nas táticas do inimigo para interromper-nos,
Continuaremos em alinhamento com Deus e continuaremos a seguir para a próxima bênção. É assim que devemos terminar o ano, pronto para irmos para a nossa próxima dimensão de bênção. Então, existem dimensão de bênçãos. Então, as pessoas, muitas vezes, elas querem ser mais abençoadas, querem mais de Deus, mas se elas não entenderem o ciclo e o que fazer em cada ciclo, o que é como se as ações que nós precisamos, que são os nossos atos de obediência, irmãos, nós não estaremos prontos para irmos para a nossa próxima dimensão de bênção. Por exemplo, se você quer colher mais, como é que você vai colher mais se você semeia da mesma forma como semeava em tempos passados? Você vai continuar colhendo o mesmo que você semeou, o mesmo não, na dimensão que você semeou. Então, a cada temporada, Deus nos leva a semear mais para colher mais também, tá? Esse mês está ligado com a tribo de Naftali, e Naftali foi o 6º filho de Jacó. Seu nome significa doçura é para mim. Esse é um tempo de celebração, de modo que qualquer maldição é revertida e as coisas se tornam doces. Então, é um tempo de quebrar as maldições através de celebração. Por que muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos celebrar? Por causa da alma. Eu diria que o nosso maior inimigo nem é o diabo, são as nossas emoções que muitas vezes nos sabotam e nos impedem de viver uma vida no Espírito. Por isso que é importante, né, que boa parte do pessoal aqui que está na escola Vida no Espírito, a oração em línguas vai nos tirar de uma vida almática, para viver realmente uma vida no Espírito, tá? Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Gênesis 49, 21. Naftali era ágil e gracioso como a corça e tinha a capacidade de expressar palavras bonitas. De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio de bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Então, por que é importante a gente entender também a questão dessa tribo ligada a esse mês? Porque as virtudes dessa tribo são as virtudes que são ativadas nesse mês. Então, nós vamos fazer essa oração de ativação, tá bom? E você vai aí me acompanhando se você está vendo na sua tela, ou vai me acompanhando em oração aqui, tá bom? Então, diga assim: em Cristo Jesus, eu ativo o espírito da perseverança. Não desistirei da minha herança, nem das promessas de Deus para a minha vida, família e ministério. Sei que o Senhor tem um destino para mim. De acordo com Gênesis 38, eu declaro que prevaleço contra os inimigos, sou vitorioso e de meus lábios saem palavras de sabedoria, graça, vida, poderosas para transformar realidades, conforme Gênesis 49, 21. Eu sou saciado com o favor de Deus e cheio das bênçãos do Senhor. O Senhor ruge como leão contra os meus inimigos nesse mês, em nome de Jesus. Amém? Também existem as letras hebraicas que estão ligadas também a cada mês, e a letra hebraica, essa letra, eu não sei se pronuncia dessa forma, né? Kuf, simboliza fantasia que esconde a verdadeira identidade. Lembra lá que anteriormente nas percepções proféticas vai falar sobre essa questão da revelação da verdadeira identidade. Por quê? Porque está ligado com essa letra, tá? Esse é o mês para remover a máscara para que você possa entrar em risos, né? Então, Jesus deixou assim bem claro nos tempos bíblicos que os seus discípulos deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E, por vezes, Jesus vai chamar eles de hipócrita, né? Então, a hipocrisia, o que é a hipocrisia? É a gente até ter o conhecimento da verdade, mas a gente não viver aquela verdade. E é claro que isso vai roubar
a alegria e vai roubar as nossas forças, né? Porque daí a gente vai tentar viver uma vida mascarada, né, diante das pessoas. E quando você tenta ser o que você não é, daí a vida se torna muito mais difícil. Então, esse é o mês para remover toda a máscara, tudo aquilo que a gente está tentando mostrar ou aparentar para as pessoas, né? Então, seja você, seja sincero ou sincera, que é a origem dessa palavra, né? Remova qualquer máscara na qual você tem se escondido, de modo que você possa entrar na verdadeira alegria de quem você é. Uma máscara sempre impede a alegria. E nesse mês também continuamos ainda numa luta contra o trono de Leviatã, que é o rei dos orgulhosos, descrito lá em Jó 41. Então, toda pessoa orgulhosa, ela é controlada, ela é escravizada por esse espírito, né, esse principado, Leviatã. Este trono, desde a antiguidade, sempre foi considerado como um símbolo de força e indestrutibilidade. E lá no texto, então, lá de Jó 41, vai descrever esse trono maligno. Lá também vai dizer assim, ele é rei, no sentido que domina, escraviza e governa sobre os orgulhosos. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei de todos os animais orgulhosos. Jó 41, 34. Logo após ouvir estas palavras do capítulo 41, Jó se humilha diante de Deus. E aí Deus muda a sua sorte. Porque, irmãos, o elemento da vitória nesse mês continua sendo a humildade. Amém, irmãos? Quem se humilha encontra o favor de Deus. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina, muitas pessoas, né, a gente pode orar e não ver resultado. Por quê? Por causa do orgulho do coração. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Quando a gente se humilha diante de Deus, nós temos o favor de Deus, a bênção do Senhor, os céus abertos sobre nós. E é aí que nós vamos ter vitória. Então, existem guerras, irmãos, que não é só pela ficar repreendendo o diabo que nos dá vitória. É a gente não ser controlado por esses espíritos, não estar debaixo desse jugo espiritual, mas estar debaixo do jugo espiritual do Senhor, porque ele é manso e humilde de coração. Amém? E a gente também precisa ser humilde também, em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração de renúncia a toda influência, em especial se você nasceu, eu não sei se todos sabem, né, o mês bíblico que você nasceu, e debaixo de que influência espiritual você nasceu, tá? Mas se você nasceu nesse mês de Adar 2 aí no caso, então ore comigo e os demais também para que a gente não sofra essa influência, né? Em nome de Jesus, eu renuncio a toda ligação direta ou indireta com Leviatã e o signo de Peixes, e rejeito toda influência, contaminação sobre a minha vida, família, ministério, trabalho. Declaro a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida, família, ministério, trabalho. Peço perdão por todos os pecados de idolatria praticados por mim ou por meus antepassados, por fazer altares de adoração nas águas, fazer oferendas, orações para Leviatã, para as entidades como Iemanjá e Rainha dos Céus. Peço perdão pelos sacrifícios com o derramamento de sangue, obras de feitiçaria com oferenda e rituais nas matas, cachoeiras, rios e mares, pela simpatia e adoração a vários tipos de serpentes e dragões. Renuncio e peço perdão por toda manifestação do orgulho em minha vida, dureza de coração, soberba, presunção, independência, rebelião, timidez, não se submeter às autoridades, não pedir perdão quando erra, perdoar, justiça própria, busca por reconhecimento, autocomiseração, ciúmes, invejas, inferioridade, superioridade, receio de expressar minhas fraquezas com medo,
do que as pessoas vão falar a meu respeito. Peço perdão toda hipocrisia, ambição egoísta, ser extremamente competitivo, não saber perder, desejar sempre estar por cima. Peço perdão pelo perfeccionismo, orgulho espiritual. E vamos fazer agora um decreto de vitória, amém? Então, o elemento da vitória é a humildade. Diga assim: declaro no nome de Jesus Cristo, que fez os céus e terra e tudo quanto neles há, que o poder de Leviatã se submeterá diante da igreja e que toda soberba e altivez dada de beber às pessoas para se rebelarem contra o conhecimento de Deus será secado. Decretamos em nossa vida, família, ministério, cidade, são cortadas suas raízes, seus altares são derrubados, não por mão humana, mas pelo poder de Deus, como nos dias de Dagom, que se inclinou diante da presença da arca de Deus. Em nome de Jesus, declaro que a glória de Deus desça entre seu povo, como nunca antes, e essa glória será o fruto daqueles que foram lavados pela palavra e se humilharam diante da poderosa mão de Deus e se mantiveram em santidade. Profetizamos que assim como Cristo se humilhou e o Pai o exaltou sobre toda a criação, assim sucederá com todos aqueles que se humilharem diante do trono da graça de Deus. A igreja que se manteve em humildade por gerações será glorificada nesta geração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero ainda orar. Põe a mão na sua cabeça, te abençoar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo cada um dos teus filhos que aqui estão, para que este mês, Senhor, seja um mês realmente surpreendente na vida de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a bênção do Senhor se manifeste, dando vitórias em causas impossíveis, em lutas que talvez os teus filhos tenham enfrentado nesse tempo e não tenham obtido sucesso, mas que o Senhor possa reverter toda esta situação, que o teu milagre se manifeste em cada lar, em cada família aqui representada, Deus. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém.